E aí, gente, olha a questão 3 aí de física. Vamos fazer um comentário sobre ela, porque é uma questãozinha um pouco mais extensa. Comentário e resolução já para ajudar vocês aí a terminar, tá bom? Um automóvel, aliás, um móvel parte do repouso com aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado em uma trajetória retilínea. Após 20 segundos começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Em valor absoluto, a aceleração da freada foi... Bom, como sempre eu digo para vocês, essas questões de física a gente tem que começar a anotar as informações logo para entender o problema e fazer os seus esquemas, desenhos, que é muito importante. Então, quando fala aqui que o móvel parte do repouso, gente, ele quer dizer o seguinte, que a velocidade inicial do móvel aqui é zero, tá? Repouso quer dizer que ele estava parado. E aí ele falou que saiu movimentando com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então tá aqui também essa informação. Após 20 segundos, então, quer dizer, essa primeira etapa aqui teve um tempo aqui de 20 segundos, tá? Começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Então, a partir de 20 segundos ele começou a frear, tá? E aí ele parou depois lá na frente, uma velocidade final, vamos chamar de V2, igual a zero. Aqui ele parou de novo, tá? Muito bem. A pergunta aqui é a seguinte, em valor absoluto, a aceleração da freada foi quanto? Então, nessa segunda etapa aqui, ele quer saber quem que vai ser essa aceleração de freada. Essa é a pergunta do problema. Essa é a charadinha. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui isso. Vamos ver primeiramente, vamos chamar aqui, depois de 20 segundos, qual foi a velocidade que ele alcançou, porque aqui estava acelerando, né? Esse trecho aqui houve uma aceleração, tá? Nesse trecho aqui. Então, nessa aceleração, qual foi a velocidade final dele aqui? Vamos chamar de V1. Essa fórmula da velocidade final, V1, é aquela que a gente já conhece, né? Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, V1 é igual a velocidade inicial zero, que ele saiu do repouso. A aceleração é 2 e o tempo é 20. Então, a velocidade V1, depois de 20 segundos, é 40 metros por segundo. Bom, mas fazem, Cristian, mas para que está calculando essa velocidade se a pergunta é aceleração? Bom, vamos chegar aqui nessa questão então da aceleração. Eu só antecipei um cálculo que a gente vai precisar dele aqui. Preste atenção no detalhe. Se eu fosse usar nesse trecho aqui que ocorre uma freada, né? Aqui ocorre uma freada, ó, daqui até aqui ocorre uma freada. Se eu fosse calcular aqui a aceleração, a gente poderia estar utilizando essa formulazinha aqui, ó. Velocidade final V2, que é igual a velocidade final V1, porque eu só estou pegando esse trecho, tá, da freada. Só estou pegando o trecho da freada. Velocidade final V2, que é igual a velocidade inicial V1, mais aceleração vezes o tempo. Preste atenção nesse detalhe. Velocidade final V2 vale 0. Velocidade inicial V1, nós acabamos de achar ele que é 40. Porque é aqui que começa o movimento, ó, de freada. Se aqui começa o movimento de freada, eu começo a analisar o movimento é aqui. Então, a velocidade inicial 40, mais a aceleração que eu estou procurando, multiplicada pelo tempo que eu não tenho. Esse tempo da freada. Ora, nesse caso aqui, se eu for, então, a gente poderia estar isolando aqui o tempo para aparecer a aceleração. Ó, o tempo
espaço 40 para o outro lado fica menos 40, dividido pela aceleração, ok? E aí, ó, você vai perguntar, Christian, mas para que eu isolei o tempo então aqui? Eu isolei o tempo porque eu tenho duas incógnitas, a aceleração e o tempo. Eu não tenho como resolver essa equação tendo duas incógnitas, eu só teria como se tivesse uma. Então eu isolei uma incógnita, é como se fosse uma equação do primeiro grau, eu isolei uma incógnita, porque eu vou pegar ela e vou substituir na outra equação que eu tenho em mãos. Eu tenho outra equação em mãos. Quer ver só? Vamos lá, então. Utilizando-se, então, a equação dos espaços, ó, eu tenho isso aqui, ó. Espaço é igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Se eu passar esse espaço inicial para cá, vai ficar espaço menos espaço inicial, que é a distância, na verdade, tá? Então eu não preciso nem... Não, mas vou colocar aqui espaço menos espaço inicial, mas você entenda que isso aqui é uma distância que o móvel percorreu na freada, que é igual a velocidade inicial vezes tempo. Quem que é a velocidade inicial da freada aqui? É o V1. Então, se o V1 aqui é 40, multiplicada pelo tempo, mais aceleração da freada, multiplicada por tempo ao quadrado, sobre 2. Gente, esse espaço percorrido na freada eu também não tenho. Mas eu posso descobrir ele utilizando informações da acelerada, do primeiro trecho que foi acelerado. Quer ver só? Aí você vem aqui e pensa o seguinte, ó. No primeiro trecho, eu posso escrever isso aqui, ó. Espaço menos espaço inicial, que é igual velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Olha, ele falou para mim que a variação de espaço do móvel, de onde ele saiu até onde ele parou, na hora que freou, foi de 500 metros. Olha a interpretação do texto lá, língua portuguesa. Né? Então vamos decimar um pouquinho aqui. Então, de onde o móvel saiu até onde ele parou, andou 500 metros. A velocidade inicial desse móvel foi 0. Ele saiu lá da posição do trecho que ele saiu, né, que ele iniciou o movimento, foi 0. Vezes o tempo. O tempo também eu não tenho. Mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Só um minutinho. Só fazendo uma correçãozinha aqui. Esse primeiro trecho que eu falo é onde ele acelerou, né? Então, na verdade, eu vou querer descobrir quem é a distância que ele andou nesse primeiro trecho, tá? Da aceleração aqui, ó. Quanto que ele andou nesse primeiro trecho da aceleração? Então, vamos corrigir só aqui os dados para a gente não perder o foco. Então, a distância que ele andou, velocidade inicial, então é 0, multiplicada pelo tempo, ele andou em 20 segundos, né, com essa aceleração aí, mais aceleração, que é 2, vezes tempo ao quadrado, o tempo que ele andou foi 20, ao quadrado, dividido por 2. Então, a distância do primeiro trecho foi 0 vezes 20 dá 0, então esse aqui dá 0, 2 dividido por 2, 20 ao quadrado é 400. Gente, então, veja, essa fórmula aqui do espaço, essa fórmula do espaço que nós usamos aqui, ó, ela permitiu a gente calcular a distância que ele andou nesses 20 segundos. Então, ele andou nesses 20 segundos 400 metros. Tá? Ora, se ele andou 400 metros no primeiro trecho, ele andou, então, no trecho final, aqui,
uma distância de quantos metros? Para completar 500, que o total foi 500. Então, faltou foi 100 metros aqui. Concordam? Então, aqui a gente vai substituir, ó. 40 multiplicada pelo tempo. Olha, gente, olha quem que é o nosso tempo aqui, ó. Nós achamos na equação de cima, ó. Vamos colocar então menos 40 sobre A mais a aceleração sobre 2 multiplicada pelo tempo ao quadrado. Quem que é o tempo que nós achamos aqui? Menos 40 sobre A ao quadrado. Então, eu vou passar para a página seguinte para a gente continuar, que agora é só resolver essa equação. Resolvendo essa equação, a gente resolve o nosso probleminha aqui, tá? Então, eu vou terminar aqui de vermelhinho. Então, aqui, ó, 100, deixa eu decimar um pouquinho, 100, que é igual, continuando a equação lá de cima, tá? 100, que é igual a 40 multiplicado por... Eu já vou resolver essa equação, esses cálculos aqui, tá? Direto para ficar mais fácil aqui para vocês. 40 vezes menos 40 dá menos 1.600 sobre A. Mais A sobre 2. Menos 40 ao quadrado dá menos 1.600. Ou menos 40 ao quadrado dá mais 1.600, porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo, né? Dividido por A ao quadrado. A ao quadrado é A ao quadrado, ok? Continuando aqui. 100, que é igual a menos 1.600 sobre A. Aqui vamos fazer algumas simplificações, ó. Esse A aqui eu posso cortar com um desses A ao quadrado, porque A ao quadrado é A vezes A, tá? Eu posso cortar um deles. 1.600 dividido por 2 dá 800, então vai ficar 800 sobre a aceleração, beleza? Continuando aqui. Olha, os denominadores aqui é A, então se é A e A, você poderia estar escrevendo essa fração assim, gente, ó, 100 que é igual menos 1.600 mais 800, tudo isso dividido por A, porque o denominador é o mesmo, né? Vem para cá multiplicando, vai ficar 100 multiplicado por A, isso aqui dá menos 800, essa subtração, o A, então vai ser menos 800 dividido por 100, e você chega na resposta, corta 2 zeros com 2 zeros, que é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Volto a dizer para vocês o seguinte, deixa eu só fechar aqui. Aí você tem a alternativa que tem a resposta. Essa é uma questão que envolve um cálculo mais complexo, né? Porque você envolveu várias fórmulas, 2 trechos aí para ser analisados, né? O trecho da aceleração e o trecho da freada. Enfim, mas fiz questão de colocar essa questão. Eu quero que vocês revisem como foi feita a resolução devagarzinho, com mais calma, tá? De novo. E prestem atenção nas ideias que foram jogadas, tá bom? De vez em quando aparecem essas questões, porque eu não quero ficar só no trivial com vocês. Quero avançar um pouquinho mais no raciocínio, tá bom? Mas estou aqui justamente para isso, para auxiliá-los e contribuir para vocês progredirem na análise, no raciocínio sobre física. Semana que vem eu vou mostrar para vocês uma parte da física aqui do movimento uniformemente variado, que em vez de você fazer todos esses cálculos aqui, a gente poderia estar utilizando uma outra expressão que facilitaria mais para você. Por que eu fiz isso? Porque existem várias formas, vários caminhos, várias ferramentas para resolver o mesmo problema. Tá bom? Um abraço, até a próxima.